CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre um combustível diferente que foi desenvolvido nos últimos meses e testado recentemente pela Auto Esporte. Então é um bom momento para você saber um pouco mais o que esperar desse tipo de combustível diferente, desse tipo de etanol diferente, mas também a gente vai falar um pouquinho como são feitos os testes com combustíveis pela Auto Esporte. Todo carro que é lançado é testado de uma forma ou de outra e a gente vai poder explicar um pouquinho melhor sobre isso hoje para vocês. Esse combustível que a gente vai tratar aqui hoje é um etanol que não é feito de cana-de-açúcar nem de milho, que são ali as formas mais comuns de produção de etanol, mas é feito de lixo e de restos de doces. Você vai entender um pouco melhor por que isso é feito, qual a diferença para um etanol convencional. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui hoje com o Cauê Lira, da revista Auto Esporte. Fala, Cauê, tudo bem? Oi, Gui, tudo bem? Ouvintes? Bom, vocês da Autosport ficaram curiosos aí com essa novidade, né? Estão acostumados a testar vários carros com os combustíveis tradicionais, né? O combustível que a pessoa pode comprar nos postos, né? Pode abastecer com esses combustíveis. E aí vocês foram entender as diferenças de um mesmo carro abastecido com etanol convencional, com esse etanol diferente. Eles testaram o consumo de combustível, aceleração, porque sim, o combustível pode alterar esse tipo de comportamento do carro e a gente vai explicar essas alterações, esse resultado prático já já. Mas vamos começar explicando, Cauê, para os nossos ouvintes, que combustível é esse que a gente está falando. Afinal, como é que doces, eu até separei aqui, entre esses doces, bala de goma, chocolate, biscoito, panetone, até suco de saquinho, como é que tudo isso pode, no final das contas, se tornar energia para colocar o nosso carro em movimento? É interessante, né? Porque tudo que tem açúcar, em tese, pode se transformar em álcool, né? E é o mesmo processo das bebidas alcoólicas, cachaça, saquê, tudo, né, derivam ali da batata, do arroz, da cana-de-açúcar. E então, basicamente, tudo que tenha açúcar, você pode fazer um processo ali em que ele acaba se tornando álcool por meio da fermentação, né? E esse etanol que a gente testou é uma iniciativa da Ambipar, que é uma empresa de gestão ambiental, está bem envolvida ali na parte de problemas com fertilizante. Se alguma empresa tem um problema com fertilizante ou com alguma contaminação, contrata eles, que eles resolvem e tal. Então é uma empresa muito ligada a essa parte de desenvolvimento de novas soluções quanto à sustentabilidade. E esse etanol, feito de lixo, como você falou aí, né? Ele é uma alternativa para tentar reaproveitar o desperdício da indústria. Então eu conversei com alguns especialistas envolvidos ali nesse projeto, e o que eles falaram é que, né, você pega uma gigante alimentícia, um lote que deu errado de uma bala, como a House, por exemplo. Aquilo ali tem mais concentração de açúcar do que a própria cana, né? Então um lote que deu errado, ou que não foi aprovado, ou que por algum motivo será descartado, eles conseguem pegar isso, reaproveitar esse insumo que seria desperdiçado, transformar isso em etanol, mas também, não apenas no etanol, mas também em álcool para limpeza, que é outra vertente aí do que a Ambipar tem feito. A pesquisa deles vai muito para esse lado, tanto o etanol automotivo, que pode ser abastecido em qualquer carro que é movido a etanol, é um etanol que, vale frisar, tem aprovação da ANP, então o nosso ouvinte aí que tem um carro flex ou um carro só movido a álcool poderia colocar esse carro, esse etanol no tanque, que foi exatamente o que a gente fez para comparar ali, fazer a base de comparação, mas também tem o álcool de limpeza que, né, a gente se acostumou tanto aí durante a pandemia. Sim, exatamente. E é interessante porque mostraria, né, uma solução para combater o desperdício mesmo de alimentos, né? A gente sabe que é uma realidade, infelizmente, e aí a gente não está falando, o exemplo que o Cauê trouxe é legal porque, às vezes, quando a gente fala de desperdício, a gente pensa naquela comida que a gente não comeu toda no prato e jogou fora, é uma quantidade pequena, mas uma grande indústria, se tem que desperdiçar, né, jogar fora ali um lote que deu errado, é muita coisa. Então, evita o impacto ambiental e acaba gerando uma alternativa como esse etanol que vocês estão testando. Mas vamos explicar o teste, então, que vocês fizeram. Vamos explicar a metodologia, né? Que carro que vocês usaram, quanto de etanol vocês tiveram acesso e utilizaram ali,
Vocês levaram numa pista de teste ou vocês fizeram um teste numa via convencional? Como é que foi essa metodologia? Interessante aí até para os nossos ouvintes aí, para nossa audiência entender como os testes são feitos aqui na Autosport, porque nós usamos exatamente o mesmo processo que a gente aplica em todos os outros carros que são testados aqui na nossa redação, como você bem conhece, também já testou inúmeros carros com a gente aqui. E eles entregaram 30 litros desse etanol em galões, entregaram ali 5 galões de 6 litros, algo mais ou menos por aí. Enfim, 30 litros desse etanol. Eu creio que a primeira reação que todo mundo teria é abrir e cheirar para entender se tem alguma diferença. Eu não achei que tinha muita diferença no cheiro em comparação com o cheiro do etanol. Eu achei que tinha um cheiro um pouco mais próximo do etanol, do álcool de limpeza ali. Isso aí. Um cheiro um pouco mais adocicado, que, né, depois eu conversei com o pessoal da Ambipar e talvez seja porque ele é muito mais puro do que o etanol de posto de gasolina, como a gente está, né, acostumado aí. Inclusive alguns até colocam água, tem todo esse problema da adulteração que a gente está passando aí recentemente. Mas nós testamos um Citroën Basalt com motor 1.0 aspirado, fizemos testes de desempenho e consumo para ver se de alguma forma esse etanol da Ambipar, que novamente é um etanol aprovado pela ANP, se ele de alguma forma seria melhor ou pior, ou teria exatamente o mesmo resultado do etanol de posto de gasolina. Tá. E aí eu acho que é até uma deixa legal da gente explicar que essa metodologia e o fato de vocês repetirem o que é feito com os combustíveis convencionais, quando qualquer carro é lançado, passa por esse tipo de teste de vocês, porque isso faz com que vocês possam comparar um carro com o outro, porque aí a gente não está falando de um motorista que pisa mais no acelerador do que o outro, ou de um carro que foi testado numa subida mais íngreme do que o outro. Vocês colocam eles em padrões muito parecidos, porque isso diminui a margem de diferença, né? Não dá para dizer que teve uma diferença ali no teste. Pode ter uma diferença da temperatura do dia, Exato. algo nesse sentido, mas vocês eliminam esse tipo de margem de erro que pode acontecer, por isso que essa metodologia é importante. Exato. Só uma pessoa testa todos os carros, né, para ter a padrão ali da pessoa, porque o próprio peso da pessoa acaba sendo ali também uma forma de lastro dentro do carro, o jeito que a pessoa pisa e tal. Então nós temos o Alexandre Silvestre, O famoso o careca. grande careca aí que tocou esse teste com a gente. Boa. E, enfim, a gente vai comentar agora aqui os resultados, porque são bem interessantes. O que teve de resultado? Esse etanol, ele consegue deixar o carro mais ou menos econômico, consegue deixar o carro mais ou menos com uma aceleração melhor ou pior do que um etanol convencional? Dá para perceber diferença prática nos números desse etanol para um etanol convencional do posto? Muito pouco. Tá. A diferença é muito pequena. O nosso teste, o Basalt, né, e os nossos ouvintes aí podem conferir no site da Autosport os resultados na íntegra. Mas quando a gente fala aqui sobre desempenho, é um etanol que o carro acelerou de 0 a 100 aí com etanol de posto em 15,2 segundos, com o ambiálcool foi em 15,7. Então, não é uma diferença que você sente ali no dia a dia, né? Então, tanto na aceleração também de 0 a 400 metros também, ele cumpriu a marca em 20 segundos com o etanol da ambiálcool e com o etanol da Ambipar e em 19,8 segundos com o etanol de posto. Então, 0,2 milésimo de segundos ali. Então, é uma coisa muito, né, muito próxima. A velocidade também do carro, né, a velocidade máxima do carro também foi de 140 km por hora com etanol de posto e de 139 km com o etanol da Ambipar. Números muito próximos, e o que chamou atenção também é o consumo de combustível, em que nós fizemos o teste, né, tanto urbano quanto rodoviário, e com o etanol de posto, o Basalt fez 10,1 km por litro na cidade, enquanto com o ambiálcool ele fez 9,3 km por litro. Então, né, próximo ali, você sentindo no bolso mesmo, no bolso é um resultado que provavelmente o nosso leitor aí, o nosso ouvinte nem perceberia. E em circuito rodoviário, ele fez 12,5 km por litro com o etanol de posto de gasolina, e com o ambiálcool fez 11,9. Então você vê aí também a diferença. E eu achei interessante que tanto com o etanol de posto quanto com o ambiálcool, o resultado foi melhor do que o do Inmetro, catalogado no Inmetro. Então aí o careca conseguindo aí resultados melhores do que o do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Acontece bastante, inclusive. Eles seguem aí outros padrões, né? Outros padrões, exatamente. Aí acaba dando essa diferença. É interessante porque o ouvinte que está acompanhando pode falar, bom, mas boa parte desses números aí são piores no combustível que vocês estão falando, nesse novo combustível feito a partir de lixo, de doces e tal. E, de fato, se a gente pegar o número
ele de fato pode ser pior. Mas como você falou, na prática, não tem tanta diferença assim para quem está dirigindo, ou seja, no final das contas, a gente está falando de uma inovação que consegue ser muito parecida, né? Ser equivalente ali com o desempenho do etanol que a gente está acostumado. Então, olhando por esse ponto de vista, é sim uma notícia interessante, né? Não dá para dizer que é pior. No número ele pode ficar um pouco atrás, mas na prática ele acaba conseguindo ser uma alternativa viável ao etanol convencional, né? Até por isso nós pedimos aí a ajuda do Rogério Gonçalves, que é diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, para analisar os dados ali. Uma segunda opinião. É uma segunda opinião ali para ele Sim. dar o parecer dele, né? Ter um olhar ali mais de quem está envolvido com a pesquisa de combustíveis. Aham. E na visão dele, esses dados aqui é praticamente um empate Tá. entre eles, porque a diferença é muito pequena, tanto no consumo aqui seria uma diferença de poucos centavos por tanque de combustível em questão de autonomia, em questão de retomada, você fala que você percebe a diferença de um carro que vai de 0 a 100 em 15 segundos, em 15,2 ou 15,7, É. é um detalhe no cronômetro ali. Se fosse um carro de pista, uma competição esportiva, Aí esse sim, detalhe faria diferença. total Mas diferença. num carro convencional, a Não. pessoa não perceberia provavelmente. Exatamente. E a proposta do Ambialco era justamente essa, né? Não é tentar ser melhor do que o combustível, né, o etanol aprovado aí pela ANP, que a gente tem de cana-de-açúcar no posto de gasolina. Uhum. É dar um destino novo para os insumos que seriam perdidos, desperdiçados, incinerados. Uhum. Então você reaproveita ali o lixo da indústria para criar um etanol como esse, inovador, e infelizmente não há planos de vendê-lo comercialmente, por mais que fosse possível sim. Eu ia te perguntar essas duas coisas. Você falou que ele é um etanol aprovado pela ANP. Isso significa que ele poderia, a rigor, rodar em qualquer carro flex, por exemplo, hoje em dia? Qualquer carro movido a álcool, Tá. pode ser um carro mais antigo, anos 80, aí, um Monza álcool, Uhum. coisa do tipo, rodaria perfeitamente, sem nenhum problema, porque se tem a chancela da ANP, Uhum. significa que o combustível foi aprovado. Tá. Então tá totalmente apto ali a rodar em qualquer tipo de carro, tanto que não teve nenhum tipo de impeditivo. A gente comentou com a Stellantis quando pedimos o carro que, né, faríamos esse tipo de teste, tudo corretamente ali, tudo normal. O etanol tem o selo de aprovação da ANP, Uhum. então tudo certo. Poderia sim abastecer um carro comum. E se poderia, por que que não vai? Por que que ele não vai ser um combustível, pelo menos até esse momento, não é um combustível que o nosso ouvinte vai poder, daqui a algum tempo, bater no posto e usar esse combustível? Tem alguma explicação para isso? Comercialmente ainda não é algo viável. A Ambipar utiliza, por exemplo, os créditos de carbono ali como forma de reduzir emissões da própria operação da marca ali, da empresa, então acaba compensando nesse sentido da sustentabilidade. Você tem algumas isenções tributárias, às vezes, dependendo do quanto você contribui. É o mesmo que as marcas de carro fazem, por Uhum. exemplo, uma marca de carro pode financiar, por exemplo, um parque ecológico ou coisa do tipo, você consegue aproveitar aqueles créditos de carbono para, né, pagar uma faixa tributária ali um pouco mais favorável. E não existe o plano ainda de lançar o Ambiálcool como um etanol comercial. Eles usam para abastecer a frota deles, Tá. da empresa. E por enquanto é isso, né? Mas seria algo interessante aí pra gente ver no futuro. Inclusive, isso cruza com outra reportagem que a gente publicou na Auto Esporte, que existe uma pesquisa sendo feita lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre gasolina feita a partir de plástico. Nossa. Exatamente, é possível. Você faz um processo ali que chama. Agora eu não vou lembrar. Pirólise, voltando Boa. aí à aula a aula de química. Então é possível até você reaproveitar o plástico para fazer gasolina, reaproveitar lixo aqui para fazer etanol. Então o combustível do futuro talvez vá muito por esse sentido, né? Buscar formas de recolocar insumos que seriam desperdiçados de volta à cadeia produtiva, por isso que é uma pesquisa tão interessante. O desenvolvimento está feito, né? Se isso precisar ou puder se tornar realidade, já é mais de meio caminho andado, daria para virar essa chave. Exatamente. O pessoal da Ambipar fala alguma coisa a respeito de custo? Se ele de fato fosse para bomba, seria um custo parecido com o do etanol tradicional? Teria alguma diferença? Seria parecido? Seria um custo bem aproximado pela conta que eles fizeram ali, né? O que leva aos custos de, né? Há uma relação entre os custos de desenvolvimento com o tanto que esse etanol representa ali na emissão de carbono da empresa, o fato de ser uma proposta que, né, esse material que eles reaproveitam seria incinerado. Então, quando você faz esses tipos de compensações, acaba
caindo aí no preço do etanol aqui em São Paulo tá mais ou menos 4,30, né? Dependendo aí da região que você tá. Sim. Mas seria um preço aproximado. Legal. Antes da gente fechar, eu fiquei com uma curiosidade, que é o seguinte: você falou do nosso Alexandre Silvestre, o Careca, o piloto de testes da Autosport há tanto tempo, e eu fiquei com uma dúvida sobre a sensação de dirigir esse carro, porque às vezes o ouvinte também pode até ter alguma referência disso que eu vou falar. Você troca de combustível, seja do etanol para a gasolina ou vice-versa, ou você está acostumado a abastecer num posto, troca para um outro posto, e aí não estou nem falando, seria pior ainda, se você troca de um combustível bom para um combustível adulterado, que, como você mencionou, é uma preocupação, tem sido, inclusive, mais recentemente, uma preocupação ainda mais frequente. Nesses tipos de troca, você pode sentir uma diferença no desempenho do carro. Então, ele pode demorar mais para pegar, ou você pode sentir que ele ficou um pouco mais fraco do que ele costumava ser. O piloto, o Alexandre Silvestre, ele comentou alguma coisa sobre ele ter percebido diferenças no comportamento do carro, ou nem isso foi perceptível também? É importante até você falar isso, né? Porque é o primeiro jeito que você descobre que você colocou ali um combustível que não está adequado É, no tanque do seu carro. Então tem sempre que ficar atento ali à forma que ele dirige, a dirigibilidade do carro, a como ele está rodando, se o motor demorou para pegar, porque talvez você consiga aí fisgar que você colocou um combustível adulterado no carro por acidente, né? Infelizmente estamos vulneráveis a isso, acontece, pode é. acontecer até pagando preço cheio Sim. de combustível. Mas em questão de dirigibilidade, ele não percebeu alteração durante o teste, o carro estava praticamente igual, aqui os testes comprovam isso. Ele só percebeu que depois que o etanol da Ambipar, esgotamos, né, o etanol da Ambipar durante o teste, na hora de voltar para casa, ele parou e colocou o etanol de posto de gasolina de novo, só para fazer esse trajeto. E aí ele sentiu que o carro melhorou um pouco. Tá. Por quê? Aí a gente conversou aqui com o Rogério Gonçalves para tentar entender o que teria acontecido. O etanol da Ambipar é um pouco mais puro do que o etanol de posto de gasolina. Então talvez isso tenha limpado ali os bicos injetores do carro. Ah, E aí quando interessante. colocou etanol de posto de gasolina de novo, o carro andou um pouquinho melhor, porque é a vantagem do motor flex, né? Ele ajusta ali a taxa de compressão de acordo com a octanagem do combustível. Então pode ser o que tenha acontecido, mas assim, os resultados são muito próximos, é praticamente a mesma coisa. Muito bem. Boa notícia. Quem Uhum. sabe esse outro etanol também se torna realidade. O teste está feito. Quem quiser saber mais detalhes desse teste, tem as informações completas lá no site da revista Auto Esporte. O CBN Auto Esporte fala agora sobre o mercado brasileiro de carros novos. Há algumas semanas a gente detalhou por aqui a chegada da nova geração do Nissan Kicks ao mercado brasileiro. A gente explicou que essa nova geração ela iria conviver por ainda algum tempo com a geração anterior, que foi rebatizada para Nissan Kicks Play. E aí agora o Cauê Lira continua com a gente, da revista Auto Esporte, para contar que vocês têm números e, na minha opinião, surpreendentemente, a geração anterior continua vendendo muito bem. Tem muita gente que ainda prefere hoje comprar o Nissan Kicks de primeira geração do que o Nissan Kicks todo renovado, né? Que números são esses? O que vocês puderam perceber sobre essa diferença de vendas do Kicks para o Kicks Play? Exatamente, quem observa o ranking de vendas só tem ali o nome Nissan Kicks. Ele não faz a distinção do que é a nova geração ou do que é a antiga geração que, como você mencionou, foi rebatizada como Kicks Play. É como se fosse um carro só. Por mais que sejam duas carrocerias diferentes, duas plataformas totalmente diferentes, são dois automóveis totalmente diferentes, mas que compartilham o mesmo nome, então eles são contabilizados em conjunto. E de acordo com a Fenabrave, aí, o Kicks vendeu 6.319 unidades no mês passado. Então, o que chamou a nossa atenção é que a versão antiga corresponde a mais da metade do ranking de vendas aí do Kicks. A geração antiga soma aí 4.147 registros, enquanto a geração nova corresponde a 2.156 unidades, então, né, uma diferença boa, que mostra que, na verdade, as pessoas estão comprando, né? O Kicks está tendo os melhores resultados aí desde que ele foi lançado, mas quem está embalando isso é o modelo antigo, que é mais barato, é mais simples, é menos equipado, né? Não tem um motor turbo, não tem um câmbio automatizado, já é uma tecnologia um pouco mais rudimentar, então é um número que chamou a nossa atenção. Quem arrumou esses números aqui pra gente foi a consultoria Calume, do Milad Calume Neto, nosso parceiro aí nessa parte de vendas automotivas para entender o mercado automotivo. E é isso, né? Interessante. Por mais que a nova geração tenha o que há de mais moderno, motor turbo, uma central multimídia muito melhor pacote de equipamentos, quem embala as vendas do Kicks é
o modelo antigo, isso nem chega a ser um problema, né? É. Tivemos aí modelos Onix, Gol, o próprio Uno e o Palio, modelos que eram totalmente diferentes, sendo vendidos em 2 versões Uhum. e contabilizados da mesma forma, mas com SUVs é algo raro ainda, né? Então, Sim. interessante aqui analisar esses dados do Kicks. Não dá pra dizer que é uma estratégia errada da Nissan, né? No final das contas, eles estão conseguindo manter esse mercado, seja com o antigo, seja com o novo. Então, no final das contas, me parece uma estratégia acertada, Uhum. até porque a gente também sabe, muito pelo que a Fiat fez com o Palio e Palio Fire anos atrás, muitos anos atrás, manter em linha um carro antigo faz com que, na verdade, a margem de lucro até possa ser maior eventualmente, porque Exatamente. os custos, eles já não têm mais tantos custos para fazer aquele carro, né? Os custos já se pagaram. Já estão pulverizados ao longo dos anos. Já estão pulverizados, eles já pagaram aquele investimento todo, agora é basicamente, né, muito resumidamente falando, é basicamente só receber de volta esse investimento que foi feito. Então, por esse ponto de vista, é positivo. Por outro lado, talvez mostre também que o Kicks de nova geração, se ele fosse posicionado um pouco abaixo, porque quando ele foi lançado, teve um pouco dessa crítica, né, dele ter Uhum. sido jogado bem para cima o preço. Isso mostra que, certamente, se ele tivesse uma versão mais baixa, mais barata, né, abaixo ali no topo, na gama dele, certamente ele poderia abocanhar um pouco mais dessa fatia, porque me parece uma porcentagem pequena, um carro tão novo, vender menos de metade do Kicks como um todo, né? Mas ainda assim o Exatamente. dinheiro está indo para o mesmo bolso, não está sendo uma má estratégia para a Nissan, né? É. No final das contas é um pouco isso. Tanto que a gente, né, conforme apuramos aí, a Volkswagen vai repetir essa estratégia quando acontecer a renovação do T-Cross, que está marcada para 2028. Então, quando o T-Cross novo chegar em 2028, o T-Cross atual vai passar por um facelift para continuar a venda. E aí, né, a Volkswagen até considera trocar o nome da próxima geração do T-Cross. Hoje é tratado como novo T-Cross, mas, né, se esse plano de manter a geração atual em linha se manter, quer dizer que o carro vai ter outro nome, e aí o T-Cross vai ficar aí para pegar uma fatia um pouco mais baixa do segmento, e o novo T-Cross surge como alternativa mais cara, mais equipada, e aí sim, repetindo aqui a estratégia do que a Nissan fez. É isso, muito bem. Vamos ver como é que vai ser essa nova estratégia também da Volkswagen. Auto Esporte responde. O Autosport Responde de hoje fala sobre os carros que podem ou não podem ser usados para quem quer ser motorista de aplicativo, mas é bom que dá para anotar essas orientações agora, porque isso passa a valer para 2026, tem ainda algum período para se adaptar. A dúvida, então, Cauê, é quais carros não serão aceitos no Uber em 2026, ou pelo menos em algumas categorias, tipo aquelas mais premium, black, enfim. Qual que é a resposta? O que muda em 2026, Cauê? Exatamente, sempre que o Uber, ou a 99, ou qualquer outro aplicativo de corrida aí de carona faz uma mudança, sempre rola algum bafafá, porque é algo que é uma atualização feita com base nos feedbacks ali dos usuários. E a novidade agora para 2026 é que o Citroën Basalt, falamos dele agora há pouco, e o Renault Kardian ficarão de fora das categorias premium aí do Uber Black. Eles serão apenas considerados como Uber Comfort. E talvez aí tenha um motorista de aplicativo que compraram esses carros pensando em atender também o segmento Black, que já pega alguns SUVs aí, né? Creta, T-Cross, Duster. Mas aqui esses dois, o Citroën Basalt e o Renault Kardian, ficarão de fora do segmento premium. É importante porque para o motorista tem um rendimento menor, né? Quando você está no Black, você consegue uma margem um pouco maior de dinheiro por cada corrida. Uhum. O que mostra também que, por outro lado, que a Uber está de olho na segmentação dos carros, porque, de fato, esses SUVs, eles têm um porte bem menor do que outros SUVs, então oferecem, por exemplo, menos espaço interno, menos conforto, itens menos refinados. Então me parece que a Uber está de fato fazendo um pente fino interessante, né? Foi isso que os usuários observaram, né? Isso é tudo feito muito com base nos feedbacks aí em torno do carro sobre a base de usuários. Quem pede Uber no dia a dia, você dá ali a nota, a sua avaliação, eles cruzam esses dados para fazer a definição. Claro que tem uma questão de segurança, né? Sim, A partir de certo ano já não pode mais. Então rolaram algumas outras atualizações, como, né, podemos falar aí, por exemplo, do Virtus, que agora só pode ser usado se ele for fabricado a partir de 2026, então tem que ser o Virtus novo, um Virtus 2024 já não pode mais ser utilizado no Uber. Aí tem carros como o Nivus, o Duster e o City, que agora tem o ano mínimo determinado como 2023. São alguns exemplos, né? A gente tem a lista completa do que muda lá no nosso material
no site da Autosport, mas é interessante pra gente ver, né, como parece que o cerco tá se fechando um pouco em torno desses carros que são um pouco menores ali, são bem equipados, são carros bons, confortáveis, mas parece que o cerco tá se fechando aqui, talvez pelo tamanho da carroceria, espaço interno, que o passageiro entende como um carro grande ou um carro pequeno, talvez seja mais ou menos por aí, né? É isso. O motorista quer uma margem de lucro maior, mas o passageiro também quer, se vai pagar mais, quer ter algo em troca, né? Quer perceber esse valor também na corrida que ele vai fazer. Exatamente. Se o nosso ouvinte aí tava pensando em comprar um Cardian ou Basalt, talvez seja melhor aí procurar outro carro. Entra no site da Autosport, dá uma olhada na nossa lista, e aí você faz a sua escolha com base no que a gente colocou lá. Muito bem. Cauê Lira, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no CBN Autosport. Até a próxima. Valeu, obrigado. CBN Autosport, então, fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Cauã Felipe, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Lembrando que você pode assistir este e outros episódios, tanto em áudio quanto em vídeo. Tem no site, no aplicativo da CBN, nos aplicativos todos de podcasts, e tem a versão em vídeo lá no YouTube da Rádio CBN. Acesse lá para conferir. E a gente volta no domingo que vem às 9 horas da manhã na programação da CBN com mais um CBN Autosport. Obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Autoesporte.